Agora está gravando. Olá! Hoje, dia 8 de maio de 2020, nós estamos aí, 45 dias aproximadamente, mais até um pouco, do isolamento no Distrito Federal provocado pelo coronavírus, pelo Covid-19. Bom, nós estamos aí pontualmente às 19h30 até às 20 horas conversando, colocando algum tema aí a respeito de gestão financeira ou gestão empresarial de modo geral. Fique à vontade para poder colocar seu comentário, solicitar inclusive algum tipo de tema para poder a gente conversar aqui, tá? Então todos os dias da semana, tá? Porque também ninguém é de ferro, sábado e domingo eu tô por aí, arranjando outras coisas para fazer, tá bom? Mais meia hora aí para poder conversar. Hoje eu gostaria de falar a respeito de nível de reserva da empresa, ou seja, qual é a liquidez, né? Qual é o tamanho da disponibilidade que a empresa precisaria manter para que ela funcionasse adequadamente. É um tema bacana, porque é um tema referente ao mestrado que eu fiz, né, sobre gestão financeira, que eu tenho um artigo publicado, inclusive aí a respeito do assunto, em jornais internacionais, e que já tem aí, pela última contagem que eu fiz, 13 citações de outros pesquisadores internacionais, outros autores. Então vamos conversar a respeito disso agora. Só lembrando que não tem propriamente um tema, né, ou uma sequência a respeito das informações que são colocadas aqui todo dia, né, para deixar realmente bastante livre, para poder a gente, na hora que escolher um determinado assunto, e falar a respeito dele. Então hoje é a respeito de qual é o valor, o tamanho da reserva que uma empresa deveria manter para manter, né, o funcionamento dela normalmente. Bom, vamos começar primeiro com o que não é, né? Como não se identificar uma reserva para se manter no dia a dia, lá no futuro. E eu já ouvi falar muitas vezes, olha, o valor da venda mensal aí você deve ter 3 vezes isso lá em disponibilidade, aplicado em curto prazo no banco para que você possa resgatar se precisar. 3 vezes o valor das vendas, não tem nada disso. Isso daí é balela, óbvio, até porque depende de cada empresa, de modo geral, não apenas em gestão financeira, mas qualquer situação de empresa. Qualquer coisa assim que seja rápido, fácil, simples para você colocar e calcular, desconfie, normalmente não é por aí. O que acontece? Uma empresa que mantém uma quantidade excessiva de reservas, né, de liquidez, está onerando a si mesma. É claro que se mantiver uma quantidade insuficiente, né, pequena, de recursos líquidos para serem usados quando precisar, é ruim. Por quê? Porque, claro, quando se precisa, acaba tendo que recorrer a empréstimos bancários, né, e, enfim, outros tipos de possibilidades que acabam onerando muito a empresa. Agora, o que pouca gente sabe, uma quantidade também excessiva de recursos é ruim para a empresa. É ruim por quê? Porque você vai considerar o seguinte: a empresa é uma forma de aplicação dos recursos. Claro, ela tem toda uma movimentação, uma atividade. A empresa compra a mercadoria do fornecedor, vende por meio de seus pontos de venda. Ela tem lá a comunicação com o seu cliente, o que o cliente gosta, ele sabe atender. Ou se for uma empresa industrial, ela sabe como fazer todo o processo produtivo de comprar a matéria-prima do fornecedor, transformar aquilo em um determinado bem para atender ao público. Então, essa atividade é geradora de riqueza. Essa riqueza é aquilo que traz a maior rentabilidade para os capitais investidos, principalmente os capitais investidos pelos donos da empresa. Então, se a empresa tiver uma determinada quantidade de recursos que esteja aplicado no banco, ele está aplicado, ele está rendendo. Olha, por mais que renda esse recurso, ele não vai render mais do que o que a própria empresa é capaz de fazê-lo, tá? A premissa é essa, e em outro vídeo a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso. O que significa dizer que, se a empresa tem uma determinada quantidade de dinheiro aplicado lá no banco, vamos supor que ele esteja rendendo 1% ao mês. Maravilha, né? 1% ao mês é altíssimo. É claro que não é 1%, é só para exemplo, tá? 1% ao mês já foi há muito tempo atrás. Mas vamos lá, só como exemplo, a empresa estaria rendendo, por exemplo, 2%, 3% ao mês. Significa que, sendo 3% ao mês, ela está rendendo 1%, você está perdendo 2% ao mês. Imagine isso ao longo do tempo e por muitos meses aí, né? O quanto a empresa estaria abrindo mão. O que significa que
Esse dinheiro estando lá em reserva é a mesma coisa que dizer que ela está onerando pelo custo de oportunidade de aplicar esses mesmos recursos na empresa, na atividade da empresa, e assim conseguir oferir um retorno maior para aquele recurso. Então não convém, né? Mas também a quantidade insuficiente, como eu tinha falado antes, também é ruim. Bom, existem basicamente, eu ia dizer 3 abordagens, existem mais, muito mais abordagens, mas eu vou colocar apenas 3 hoje, né? Abordar. A primeira delas talvez seja, como nome, a primeira mesmo de todas, né? Que foi proposto por William Baumol em 1952. Então tem um artigo que ele estabelece como resolver o problema de identificar o nível de recurso que uma empresa deve manter em caixa, considerando o comportamento desses 2 custos. Ou seja, imagine um gráfico, porque não tem aqui uma lousa, né, para poder riscar, mas imagine um gráfico em que ele está sendo identificado assim, ó, por custo, né, na vertical, e por quantidade de dinheiro em caixa na horizontal. Então, tem uma determinada curva em que quanto maior a quantidade de dinheiro em caixa, sobe o custo, aumenta o custo, que é justamente aquele custo de acesso que eu tinha falado, pela perda de oportunidade em se aplicar na própria empresa. Agora, existe um outro custo que se comporta exatamente o oposto. Quanto maior for a quantidade de recursos em caixa, menor esse custo, né, que é o custo de falta. Bom, aí o William Baumol colocou o seguinte: sabendo que existem esses 2 tipos de custo, então basta que você some, né, esses 2 custos, faça com esse resultado uma derivada desse custo, porque ela vai se comportar como se fosse uma parábola, né? Uma equação de segundo grau. Então você deriva essa equação e aí você vai encontrar o quanto deveria ser o valor que você deve manter em caixa de modo a minimizar esses 2 custos de excesso e de falta. Então é muito bacana, porque é uma forma simples para se encontrar o quanto manter de disponibilidade, porque basta que você faça o cálculo. Claro, para poder falar em derivada e tudo mais, pode ficar parecendo aí quem está entrando em muita matemática. Eu não vou aprofundar mais em como é que você vai encontrar isso não, tá? Na internet você vai encontrar fácil o modelo de Baumol, teoria de um inventário. Ele é aplicado aí em fluxo de caixa para identificar qual é a reserva a se manter, vai se encontrar facilmente. Então essa é uma forma. Quais são as vantagens? Uma delas eu já falei, é porque ela é fácil de ser aplicado, né? É claro que você tem que encontrar as variáveis e isso pode complicar um pouco, mesmo assim são poucas variáveis. As variáveis são custo de acesso, custo de falta e a demanda que você precisa prever do quanto vai precisar de recursos lá no futuro, né? E desvantagens, é que é um modelo determinístico, ou seja, é você que tem que estabelecer qual deverá ser a demanda por recursos no futuro, o quanto a empresa deverá precisar de recursos no futuro. E também porque é um modelo estático, ou seja, ele não altera o resultado do quanto deve se manter em caixa à medida em que se alteram outras variáveis como as que eu falei, o custo de acesso, o custo de falta. Então, quando existe alteração do custo de acesso e custo de falta numa situação real, ele não automaticamente altera o resultado do modelo para que você possa encontrar um novo resultado conforme mudanças da circunstância da empresa e do ambiente externo. Essas são 2 desvantagens. Agora, foi o primeiro modelo que foi publicado, é um modelo importantíssimo. Basicamente, qualquer artigo que você for encontrar a respeito de identificação de saldo ótimo de caixa, vai ter lá o William Baumol, tá? Do artigo de 1952. Então esse é um deles. Um outro modelo que foi proposto por Merton Miller e Daniel Orr. Na verdade, eles publicaram 2 artigos, um em 1962 e outro em 1966. Pessoal, aí a data pode talvez aí fugir, porque como eu falei, eu não preparo antes nada, eu não vou estudar de novo para poder falar, é tudo vem de cabeça. Eu escolho o tema aqui 1 minuto antes, eu estava tomando banho aqui e escolhi
o tema lá mesmo, tomando banho. Ah, vamos falar sobre isso hoje. Então, vai me perdoando se eventualmente eu esquecer ou não tiver preparado alguma coisa. Eu prefiro até que seja dessa forma. Bom, então continuando. O modelo de Merton Miller e Daniel Orr já é mais evoluído do que o modelo de William Baumol. O pessoal que está entrando, vendo agora, está falando a respeito do qual seria o nível ótimo de caixa que as empresas precisam manter, né, para que ela possa aliar segurança e uso dos recursos na própria geração aí de novas receitas, né, de caixa mesmo, em si, pela atividade principal. O modelo de Merton Miller e Daniel Orr, então, constrói faixas, né? Uma faixa de flutuação, ele chama de política ótima. Então, dentro dessa faixa, que vai ter então o que seria um nível mínimo de caixa e uma outra que seria um nível máximo de caixa, né? Dentro da qual o saldo poderia flutuar diariamente. Então, se estiver o saldo de caixa flutuando dentro dessa faixa, entre o mínimo e o máximo, então a empresa ficaria tranquila e não teria nenhuma decisão a ser tomada. Bom, o que acontece? Se esse nível de caixa ficar abaixo do mínimo, a empresa, o gestor, precisaria então aplicar mais recursos em caixa para se encontrar um outro cálculo, que é o nível de reposição. Eu estava esquecendo aí do termo. O nível de reposição. Então, se o caixa estiver abaixo do que seria o mínimo calculado, então o gestor tem que acrescentar mais dinheiro em caixa da empresa para chegar nesse nível de reposição. Atingindo o nível de reposição, volta então a flutuar. Se ultrapassar o nível máximo, então, também o gestor tem que tirar recursos de caixa de modo a encontrar de novo esse nível de reposição. E aí ele pode voltar a flutuar normalmente, né? Esse nível é calculado, ele fica dentro, é óbvio, intermediário entre o mínimo e o máximo, e é calculado também pelo modelo de Miller-Orr. Merton Miller e Daniel Orr. Então, e aí a empresa pode trabalhar normalmente, tá? E com isso, pretende-se atingir, então, o que seria aí um saldo ótimo de caixa. Mas veja, a vantagem disso, ele acaba conseguindo ter uma precisão maior a respeito do que... Não é uma precisão maior, eu me expressei errado. Ele consegue dar, vamos dizer assim, uma representatividade maior a respeito do comportamento do fluxo de caixa, porque para que você calcule o que seriam essas faixas e o nível, né, de reposição, você calcula por meio de distribuição de probabilidade. Então passa a ser um modelo estocástico. Ele permite, ele entende que o comportamento do fluxo de caixa é estocástico, ou seja, tem uma determinada parcela, né, uma variável, dentro do comportamento do fluxo de caixa que você não consegue identificar, né, claramente e com confiança. Então, estocasticismo é isso, né? Significa que é difícil explicar isso quando não tem ainda um conhecimento em estatística, mas é a parte, vamos lá, que flutua sem que você estabeleça aí quanto é o valor, determinar o valor. Então isso é um avanço com relação ao modelo de Baumol, porque era um modelo determinístico, você especificava quanto era a demanda. Aqui não, no modelo Miller-Orr, então você reconhece que existe, né, esse imponderável com relação ao comportamento do fluxo de caixa, né, as entradas e saídas da empresa, e isso é absolvido no modelo, no cálculo, na equação matemática deles, para que se possa estabelecer então o quanto deveria ser essa flutuação do fluxo de caixa. Bom, essa é a vantagem. A desvantagem aqui, a vantagem, veja essa vantagem, é porque ela é mais representativa da realidade, tá? Porque realmente o fluxo de caixa tem uma porção que é estocástica. A desvantagem é que existem perdas, né? Porque veja, se você tem uma determinada faixa dentro da qual o fluxo pode flutuar, significa dizer que quando você está num determinado ponto, que não é o ponto ideal, não é o nível ideal preciso de caixa para que a empresa possa minimizar seus custos,
você não faz nada. E mesmo assim, existe um custo inerente àquele nível. Porque, ora, vamos supor que você está dentro aqui do fluxo de caixa. Se o ponto ideal é esse e você estiver aqui embaixo, mas ainda dentro da faixa, você não faz nada, mas essa diferença aqui significa que é uma diferença que você vai perder ou vai ter um custo inerente a isso, seja de excesso ou seja de falta. Né? Essa aqui talvez seja a principal crítica. Essas pequenas diferenças, se você for somar ao longo dos anos, em todos os dias, isso pode representar um valor significativo para a empresa, mesmo que não seja um valor significativo. É custo que desnecessariamente é incorrido pela empresa. Então talvez essa seja a principal crítica, né, desvantagem em relação ao modelo. Agora, também, da mesma forma, qualquer artigo, estudo que vier a tratar a respeito de nível de caixa, certamente o Miller-Orr vai estar lá. Inclusive nos livros de finanças, né? Na maioria deles, é tratado também o modelo Miller-Orr para poder estabelecer aí o que seria o nível ótimo de caixa, né? Então tem aí uma evolução, né, muito grande, foi agregado mais conhecimento a respeito do assunto com as publicações de Miller-Orr. Houve outros, né? Houve outros modelos que vieram também, mas sempre dentro dessa linha, né? Ou a respeito da teoria do inventário, que é aquela que foi iniciada por William Baumol, ou então na de política ótima, né? Que são de faixas. Existem outros modelos também por faixas e que vão agregando em cima aí do Miller-Orr. Tá? Agora, foram criados, há algum tempo, e principalmente quando não tinham as ferramentas, né, de computação que nós temos hoje. Hoje nós temos uma capacidade de cálculo muito rápido, muito grande, uma quantidade grande de dados, e que rapidamente dá para identificar aí o que seria. Naquela época era muito mais restrito tudo isso, não apenas para que você identificasse o que seria o resultado do modelo, mas até mesmo para criar o modelo e depois fazer as validações antes do uso. Então era tudo muito mais complexo no passado. Agora a gente consegue aí testar melhores modelos. Bom, o outro modelo que foi um modelo, evidentemente, que é aí que eu propus, né, no artigo de 2000, a gente está em 2020, foi quando isso? Tem uns 7 anos, 2013, 2014. Poxa, cara, desculpe, até mesmo meu artigo, eu não sei quando foi, não lembro quando foi publicado, mas ele está lá. Expectancy Balance Model for Cash Flow. Que é o seguinte, então, a gente primeiro reconhece como se o fluxo de caixa da empresa, pensa no fluxo de caixa líquido, tá? O fluxo de caixa da empresa fosse tratado como sendo, fosse composto como de duas partes. Uma parte é o determinístico. O determinístico é considerado como sendo aqueles fluxos de entrada e saída em que o gestor tem uma grande confiança de quanto vai ser. Por exemplo, salário do pessoal, mesmo que altere, né, mês a mês, mas basicamente ele não vai ser tão alto do que o normal ou tão baixo do que o normal. Então você consegue identificar de uma forma bastante confiável quanto que deve ser o salário do pessoal, a folha em geral. Eu não estou falando em época de Covid. Em época de Covid são coisas completamente diferentes. Quando nós sairmos, mesmo na recuperação, as coisas ainda não vão ficar rapidamente igual ao que era no passado, mas a gente já consegue perceber. Eu estou falando de modo geral, tá bom? Então, salário do pessoal, aluguel, mais fácil ainda, porque é bastante estável, né? O aluguel. Que mais? Que tem energia elétrica, água, condomínio, e, enfim, tem vários outros gastos. Mesmo vendo, a depender de qual seja a empresa, a gente pode considerar como sendo determinístico, tá? Como tendo uma alta confiabilidade do que acontecer lá no futuro. Não é exatamente determinístico. Do ponto de vista estatístico, o determinístico é uma outra coisa, tá? Eu estou dando nome de determinístico apenas para poder separar uma coisa da outra, mas não é exatamente isso rigorosamente. Por exemplo, escolas têm um recebimento mensal relativamente estável. Pode alterar um mês ou outro, mas ele tem uma confiança muito grande da previsibilidade a respeito do que deve ter de recebimentos mês a mês, mesmo contando com a inadimplência. Outras empresas, concessionárias, por exemplo, seja empresa de telefonia, empresa de energia, eles têm, por causa dos contratos de longo prazo, também uma certa confiança a respeito dos recebimentos deles. Esses são
a parte determinística dos fluxos, certo? Esse é fácil. Esse é de entrada e de saída, isso é fácil, né? Porque aí você sabe a cada dia aí o que deve ter de entrada e de saída líquido do fluxo determinístico, isso é relativamente fácil, então, de fazer a composição. O grande desafio é a parte estocástica. Apenas para a parte estocástica, entradas e saídas de valores, que você não tem uma confiança grande a respeito da ocorrência delas, aí sim precisa ser tratado de uma forma especial. Como é que faz no Expectancy Balance Model, que é o modelo que eu propus lá no artigo, EBM? Da seguinte forma. Primeiro, se conhece o comportamento do fluxo líquido estocástico dia a dia, no passado, quanto mais tempo tiver aí, melhor para trás. E aí você cria módulos, né? Módulos de flutuação desse fluxo líquido. Então você vai aí de um determinado valor até um outro valor. Depois o segundo módulo, de um valor imediatamente superior até um outro. Depois imediatamente superior até um outro. Você vai criando quantos módulos quiser. No estudo a gente propôs 4 módulos de flutuação. O que acontece? O fluxo líquido vai oscilar dentro desses módulos, né? E aí você consegue identificar qual é a frequência de presença do fluxo líquido em cada um deles. É claro que aqueles módulos que estão na ponta vão ter uma frequência menor de participação do fluxo líquido neles, né? Aqueles que estão mais intermediários, óbvio, ele tem uma tendência então de ter uma frequência maior de ocorrência desses fluxos líquidos. Mas, de qualquer modo, você vai lá e identifica, né, com relação a esse período, qual é a frequência de cada um desses módulos. O que significaria dizer, o que se pode presumir, que é o comportamento do fluxo líquido no futuro com relação à probabilidade de ocorrência. E aí você multiplica a probabilidade, né, a frequência de cada um desses módulos, pelo que eu vou simplificar a coisa, pelo que seria a média de ocorrência desse módulo, né? E aí você passa a ter, e aí você soma todos eles. A frequência vezes a média de cada módulo, você multiplica cada um deles e depois soma. Isso que é a média ponderada, por isso se chama expectancy, né? Expectância, que é uma média ponderada. A média ponderada, então, vai identificar o que seria aquele valor esperado de fluxo líquido para o futuro, apenas da parte estocástica. Apenas da parte estocástica. Ora, como você tem a média ponderada, a expectância do fluxo líquido da parte estocástica, né, para cada dia no futuro, você soma com o líquido determinístico para aquele dia. Então é como você tivesse uma previsão, uma projeção a respeito do que deve ser o fluxo líquido lá para o futuro. Aí você identifica, esse valor é positivo ou negativo. Se for positivo, você multiplica pelo custo de excesso. Se for negativo, você multiplica pelo custo de falta. E aí você encontra o que seria, claro, tem toda uma formulação de modelo na matemática disso, o que seria o valor a se acrescentar para cada dia no futuro, ou a se retirar para cada dia. Alguns dias precisa acrescentar, outros dias você precisa retirar no futuro, né? Para que você possa minimizar o custo de excesso e de falta para cada dia lá no futuro. Olha, eu sei, aí a explicação pareceu bastante complexa, né? E se for pegar matemática também, desculpe se eu me empolguei e acabei colocando dessa forma, talvez até pouco didática nesse sentido, mas é porque a gente ouve muito a respeito de dúvidas sobre como identificar o que seria o nível de liquidez para as empresas, né? E de qualquer modo também, olha, eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta, né? Se quiser conhecer, ou se quiser que envie também um artigo, ou até a dissertação, que ela está mais explicada e está em português, não tem problema, aí eu posso enviar. Mas tem muita dúvida a respeito disso. E outra coisa, ele tem um impacto muito grande na empresa. É impressionante como, de modo geral, a gente percebe como os gestores acabam tomando decisões muito na intuição. Muito na intuição. Movem bilhões, eu não estou falando milhões só, não, bilhões de reais todo dia, e muita coisa é na base da intuição. Veja, eu já tive acesso a fluxos de caixa de empresas de grande porte, de mais de 30 bilhões de reais de faturamento ano,
Imagina quanto é dinheiro, isso já umas 3 ou 4 vezes, até mesmo para poder fazer o estudo também. Aí a gente vai lá e aplica o modelo, né? Sabe quanto foi a redução de custo de tesouraria obtido? Mais de 90% para os 3. Foram 3 ou... Foram 4 empresas. Mais de 90% de redução de economia. Teve uma deles, aí se eu lembro o número, em um ano só foi uma redução de 85 milhões de reais, né, de economia. É muito, muito dinheiro. Infelizmente, de modo geral, as empresas acabam atuando muito na base ainda da intuição, da experiência, né, e vai tomando as decisões conforme as coisas vão acontecendo no mesmo dia ou só um pouquinho lá no futuro. Mas com isso, a gente, com a aplicação de modelos, a gente tem a possibilidade de construir o que seria aí o futuro em termos de liquidez da empresa, de manutenção de reserva de caixa, para que a gente possa aproveitar o melhor possível esses recursos e minimizando esses custos, né, inerentes à tesouraria. Pensa a respeito, é muito bacana não só conhecer para aplicação direta no fluxo de caixa, como também em outros elementos da empresa, porque no final das contas, se você for perceber bem, puxa, eu vou até extrapolar, não é só dentro da empresa não, até mesmo na nossa vida, tudo é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio que se você tiver em excesso, traz algo negativo, e se você tiver também insuficiente, é algo negativo. O fato de você identificar o que seria precisamente um determinado benchmark, um ponto de equilíbrio, né? Nem tanto cá, nem tanto lá, isso acaba fazendo com que ao longo do tempo, essa programação dinâmica, você otimizando que o curto prazo, você tenha também uma otimização no longo prazo. Puxa, foi muito bacana aí conversar, desculpei se eu me empolguei, coloquei coisa aí muito técnica, a intenção não era essa. De qualquer modo aí eu estou à disposição para poder a gente comentar, a gente está chegando aqui ao final, porque eu quero sempre manter esse ritmo, né, 19h30 até as 20 horas. O pessoal que chega, por exemplo, às 19h30 ou pouco depois, sabe quando vai acabar, então eu acho que facilita muito, até para assistir outras lives aí, tem tantas lives mais legais aí, de sertanejo, aparecendo por aí, né? E aí você pode ficar tranquilo, não, vou aprender um pouquinho de finanças e depois eu vou lá ouvir a música aí de alguma dupla sertaneja. Eu estava tentando lembrar da dupla sertaneja, infelizmente, desculpe aí, sem querer desmerecer, eu não lembro. Mas a ideia é essa, fique à vontade no canal da Valorum, vai estar o vídeo aí gravado, tá bom? Lá no canal do YouTube da Valorum. Pode assistir, colocar um comentário, dúvida, vai ser um prazer aí a gente... Ou então aqui também no Instagram, evidentemente, para poder a gente conversar mais a respeito, tá bom? Muito obrigado, um bom fim de semana e se cuide. A semana que vem estaremos aí de novo, sim, e quinta-feira, como de costume, aí a gente deve ter também um convidado, como nós tivemos ontem, né? Deveremos ter também aí na próxima quinta-feira. A gente se encontra, um abraço, até mais!